Bom, pessoal, voltando aqui para a revisão, então agora a gente tem toda a parte de coordenadas geográficas, latitude, longitude, a rosa dos ventos, tá? Vamos começar entendendo o básico das coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas são aí o resultado da combinação entre latitude e longitude. Quando a gente junta essas duas coisas, a gente consegue localizar qualquer ponto na superfície do planeta, tá? Mas vamos entender o que que é cada um, né? Começando aqui pela ideia de paralelo. O que que é um paralelo, gente? Os paralelos, eles são essas linhas, são linhas imaginárias, porque se a gente for para o espaço, a gente não vai ver nenhuma delas. Então, são linhas imaginárias, como vocês podem ver aqui, nesse sentido horizontal. Como elas estão no sentido horizontal, significa que elas estão perpendiculares ao eixo da Terra. Como que é isso, gente? Olha só, perpendicular é quando a gente tem a formação do que a gente chama de um ângulo reto. Eu vou desenhar para vocês aqui. Não está muito é, reto, né? Mas vocês podem perceber. Então, quando a gente tem um cruzamento de duas linhas assim, nesse formato, nós temos um ângulo de 90 graus. Isso é o ângulo, tá? Esse ângulo de 90 graus é o que a gente chama de um ângulo reto. Como o eixo da Terra é isso aqui, é esse que tá, essa linha na vertical e o paralelo está aqui na horizontal, o cruzamento dessas duas é bem assim, ela forma um eixo perpendicular. Então, por isso que eu falei que o paralelo ele está perpendicular ao eixo terrestre, que é assim que a gente vê que ele é meio inclinado até, né? Mas então, o paralelo é isso, essas linhas aqui, ó, na horizontal, beleza? Agora, a gente tem os meridianos. Se os paralelos são as linhas na horizontal, os meridianos são as linhas imaginárias na vertical, como vocês podem ver aqui, certo? Aí, olha só, que é a diferença entre latitude e longitude, paralelo e meridiano? Os paralelos e os meridianos são as linhas imaginárias. Agora, as latitudes e as longitudes é a distância entre cada linha, tá? Por exemplo, o Equador, a linha do Equador é um paralelo. O meridiano de Greenwich, que é esse aqui, é um meridiano, certo? Tudo bem? Agora, a latitude, então, ela vai ser a distância de qualquer ponto da Terra a partir da linha do Equador. Então, para a gente entender latitude, a gente tem que entender que a nossa referência é a linha do Equador. A linha do Equador é a latitude 0 graus. E qualquer ponto até o Equador vai ter uma distância medida em graus. Essa distância, a das latitudes, ela varia de 0 a 90 graus norte, como vocês podem ver aqui, e 0 a 90 graus sul, como vocês podem ver aqui. Isso significa que tudo que está para baixo do Equador, nessa parte vermelha aqui, vocês podem ver que é o hemisfério sul. Aqui está South em inglês, tá? Mas é sul. Tudo que está para cima do Equador, aqui em azul, é norte, certo? Que aqui também está em inglês, certo? Então, se eu for desse ponto aqui, ó, da Terra até a linha do Equador, vocês podem ver que aqui já tem um número. Daqui para cá são 30 graus, ok? Agora, a longitude também é uma distância entre as linhas. A diferença é que a longitude, por se basear, por estar relacionada ao meridiano, ela vai ser a distância de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich, que é a nossa referência de 0 graus.
As longitudes, perdão, variam de 0 a 180 graus. Então, lembrando que a latitude varia de 0 a 90. A longitude varia de 0 a 180, tá? Então, cada distância aqui a gente vai ter um intervalo um pouco maior aí também, porque já que as longitudes, né, a gente vai ter praticamente o dobro, né, que é 180. Tudo que está aqui, ó, para o lado esquerdo, aqui nessa parte no vermelho, é o que a gente chama de hemisfério oeste, certo? E tudo que está para a direita, aqui em azul, nós chamamos de leste. Então, por exemplo, aqui, dessa linha até Greenwich, nós temos 30 graus de longitude leste, porque a gente está falando desse lado do planeta. Aqui, 30 graus oeste. Agora, olhando a longitude, 30 graus sul, 30 graus norte, certo? Então, paralelos e meridianos são as linhas imaginárias e latitudes e longitudes são as distâncias, né, de qualquer ponto da Terra até um referencial. No caso da latitude, o referencial é o Equador, a latitude zero, e no caso da longitude, o referencial é o meridiano de Greenwich, que é a longitude zero, ok? Espero que tenha ficado claro isso, né? Essa divisão entre norte, hemisfério sul, hemisfério leste-oeste, a gente pode perceber que ela está na Rosa dos Ventos. Se a gente analisar a Rosa dos Ventos no mapa, a gente vai ver que tem essas mesmas orientações, né? Então, aqui, nessas letras aqui maiores, nós temos os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste, e nós temos os pontos colaterais. Os colaterais, eles são a junção de dois pontos cardeais. Então, por exemplo, aqui, o nordeste é a junção entre o ponto cardeal norte, ou aqui é noroeste, perdão, entre o ponto cardeal norte e o ponto cardeal oeste. O nordeste é a junção entre norte e leste. O sudeste é a junção entre sul e leste, e o oeste é a junção entre, e o sudoeste, perdão, é a junção entre sul e oeste, beleza? Com relação à Rosa dos Ventos, é super tranquilo, é só a gente orientar as coisas, cada um no seu lugar. Agora, se a gente quiser saber a coordenada geográfica de um lugar, basta a gente cruzar latitude com longitude, como eu falei. Mas é sempre importante a gente colocar as direções. Então, por exemplo, o ponto A, nesse caso aqui, ó, ele está localizado. Vocês podem ver aqui, ó, a 100 graus. Como a gente está falando da linha na vertical, a gente está falando de longitude. Então, aí a gente vai usar o leste ou o oeste. Nesse caso, a gente está falando do leste, certo? E a latitude do ponto A será de, ó, vamos ver aqui, 50 graus sul, porque ele está para baixo da linha do Equador. Vocês podem ver que essa linha vermelha é Greenwich e a linha em amarelo é o Equador. Então, 100 graus. Esse 100 graus oeste é a longitude e os 50 graus sul é a latitude. Vou explicar mais um aqui. O B. O B, por exemplo, está ali a 80 leste. Vocês podem ver que o B está no mesmo hemisfério aqui do A com relação a Greenwich, né? Então, aqui a gente está falando de longe.
Mas o B está aqui, ó, a 50 norte, certo? Isso aqui a gente está falando de latitude. Então, apesar do ponto A e do ponto B estarem no hemisfério leste, o A está no hemisfério sul e o B no hemisfério norte. A mesma coisa a gente pode perceber entre o C e o D. Então, o C está aqui, ó, a 60 graus oeste. Isso é o que, gente? É a longitude, ok? E ele está aqui, ó, 20, ó, leste não, perdão, 20 sul, porque ele está aqui, ó, abaixo da linha do Equador, ó, abaixo da linha do Equador, beleza? Voltando aqui. Então, aqui a gente tem a latitude do ponto sul. Agora, por último, como eu falei para vocês, que dá aí para fazer uma comparação, né? O ponto D está numa longitude, aqui é 100 graus oeste, oeste, e de latitude, quanto que é? Ali a gente está falando de 50 norte, então, os pontos B e C, eles estão no mesmo hemisfério, no caso, com relação a Greenwich. Ambos estão no hemisfério oeste. Só que o C está no hemisfério sul e o D no hemisfério norte. Ok? Tudo bem? Então, essa é a forma como a gente consegue localizar qualquer ponto aí na Terra, tá? Espero que tenha ficado clara essa explicação. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. E aí, na última parte, a gente vai falar de fuso horário e de mapa.